Salve, salve galera! Estamos começando mais um Pode ou Não Podcast. O seu, o meu, o nosso, inenarrável, incompreensível, mais que desejado. Esse é o lugar onde a gente está acostumado a ouvir umas coisas meio esquisitas, sempre na companhia do meu amigo Bruno Rios, que está aqui. Amigo, afinal de contas, tem coisas que colocam em dúvida a nossa certeza, né? Por quê? Não acrescenta em nada, né? Ainda põe em dúvida aquilo que a gente sabe. É bem difícil às vezes viver nesse É ambiente, difícil né? demais. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, né? Porque não seria possível a gente estar vivendo essa ocasião se não fosse pelos nossos colaboradores. Tá aqui, ó. Time, It's Now. As nossas camisas que geralmente a gente usa aqui no nosso podcast e tem sido, sabe, um canal de bênção para esse programa estar acontecendo também, né? Os nossos produtos Terra Verde são produtos de alta qualidade, altíssima qualidade. Eu posso falar que eu mesmo sou um daqueles que participa disso aqui, que uso, tem feito uso, tem sido muito bom no funcionamento do meu dia a dia, minha saúde, enfim. E também tem sido bênção aqui para o nosso podcast. Terra Verde, ômega 3, né? Tá em alta. Então você passa lá na nossa página para conferir. Não podia esquecer também, né, do livro, que eu tive a oportunidade de estar falando dele, né? Já que a gente está aqui no campo virtual, não podia aproveitar, né, essa oportunidade, ela não podia ser perdida, ela não podia passar. Tá aqui, ó, Midianitas, saqueadores virtuais, e eu quero estar ofertando isso aqui a você. Você vai estar entrando em contato aqui mesmo na nossa página, que eu quero chamar você, fazer o convite a você para estar, sabe, clicando e não só curtindo, dando like, compartilhando, comentando, interagindo com a gente, mas tem um sino em cada plataforma das nossas redes, e quando você toca esse sino e você aperta a opção todos, você acaba recebendo as notificações de tudo que está acontecendo aqui. Porque a gente está no Kawaii, a gente está no TikTok, a gente está no YouTuber e a gente está no Instagram também. Em breve a gente vai estar em muitos outros lugares também, né? É isso que eu acredito. Eu passo aqui a palavra para a Stephanie. A gente sempre tem aquele privilégio de estar comendo uns docinhos também, né? Oh, não podia esquecer. É verdade, é verdade, é verdade. Celeiros Gourmet. Aquele açaí. Pensa no açaí, irmãos. Pensa no açaí. Aquele pão de queijo, aquele doce de leite, que eu não sei como que é na sua casa, mas na minha casa eu tenho uma dinâmica que eu tenho falado muito aqui. Todas as vezes que eu vou abrir um doce daquele, eu abro bem devagar, e se eu perceber que alguém escutou o barulho, eu já guardo logo, que eu gosto de comer a caixa inteira. Eu penso que isso não acontece só comigo, na sua casa também. O doce de leite, sensacional. Celeiros Gourmet. Estamos aqui com Terra Verde, com It's Now, as marcas que colaboram aqui para esse podcast acontecer aqui dentro da Rede dos Reis Church. E se eu, que estou aqui agora ouvindo esse podcast, quiser também ser um colaborador, é possível? É possível, é possível. Você está tendo a oportunidade também de, junto com a gente, tá somando e tá vivendo esse tempo aqui, que é um tempo muito legal, muito promissor. Agradecer também a nossa amada igreja Rei dos Reis. E afinal de contas, a Rei dos Reis hoje está nos presenteando com o nosso podcast inaugural, né? É o inaugural, é o alfa, o começo de tudo, Forte. com o nosso convidado de hoje. Aí eu vou subir o som para anunciar o nosso convidado. Deus abençoe poderosamente a sua vida e curta esse momento juntamente com esse time maravilhoso que tem despertado para esse tempo, para trazer novidade aí, né? Pode ou não pode? É isso aí. Vamos começar lá em cima, né? O nome é grande, né? José Luciano Barude Hernandes. Meu Deus do céu. Logo, a maioria das pessoas conhece somente como Luciano Hernandes, né? Eu tenho uma história aqui em Marataízes, né? São 35 anos. Eu comecei como Barude, né? Que é um sobrenome sírio, da minha avó. E caminhei durante todo o período como empresário aqui em Marataízes, como Barude. Mas depois da minha conversão, depois do meu pastoreio,
eu entendi que eu deveria mudar isso, né? E coloquei, então, Hernandes, que é meu outro sobrenome, que é espanhol, do meu bisavô também. Então, hoje as pessoas me conhecem, de fato, como Luciano Hernandes. Uma coisa legal do seu nome é que começa com José, né? E quem conhece você de perto sabe que você é bastante visionário, bastante sonhador, né? Isso, de alguma forma, se relaciona com você? Esse nome, de fato, parece que nos impulsiona de alguma maneira, né? Esse nome José, de fato, ele me impulsiona porque eu sempre fui muito sonhador. E de sonho grande, né? Mas eu acho que é uma característica muito boa também, não é só não sonhar, mas como ir em direção ao sonho para que ele aconteça, né? Eu sou muito intensivo naquilo que faço. Eu busco, sabe, realizar. E eu gosto muito de colocar a mão no arado mesmo, partir para cima. Eu gosto de ver acontecer. Pastor Sou visionário. muito intensivo, eu sou um visionário. Pastor visionário. E assim, já passou dos 30? Quase o dobro. Mas assim, todo mundo quer saber, na verdade, porque o Luciano Hernandes, antes de ser pastor, ele também é um ser humano. Ele é um ser humano como todo mundo. E essa história começa em algum momento. Onde começou isso? Eu comecei como você fala em relação ao chamado? Eu falo com relação à sua vida. Você começou, a sua história começa onde? Seus pais, seus avós? Aonde começa essa história? Ah, Sua sim. experiência, porque, né, enquanto nós Teve que ter um start, né? Em algum momento isso Em algum começou, momento né? isso deu início. Eu tive o meu avô que era pastor, né? Era pastor da... Olha que legal. Minha mãe também tinha um chamado também, mas eu não nasci em berço evangélico, né? Bem A antes. gente tem falado aqui que não dá nem para comprar isso, gente. É porque o berço faz você ser neto de Deus. Eu não nasci, de fato, no evangelho, né? Mas eu, na verdade, eu vim conhecer Jesus com meus 15 anos. Eu passei um período aí, né? Eu perdi um período, uma fase da minha vida. Eu descobri e conheci Jesus aos meus 15 anos. Mas também não houve permanência, porque eu tive também aí uma situação... Compartilha com a gente, rapidinho. 15 anos de idade, na verdade, eu tive um convite, né, para uma festa de 15 anos de uma amiga minha. Já enquanto convertido? Já convertido. Eu tive um convite de uma amiga para o aniversário de 15 anos, né? E naquela época tinha aquela valsa que tinha que dançar, né? Na festa, e faltou um paranifo lá para dançar a valsa e me convidaram para me dançar essa valsa. E eu acabei aceitando o convite, né? Participei, colaborei ali com a festa, com o evento, mas depois eu me senti uma autoacusação, né? Eu era cristão, de uma igreja tradicional, não era muito assistido e, de repente, me senti assim, acusado por ter... Eu entendi que aquilo era errado, né? Era um erro ter participado daquela valsa. E depois eu acabei me afastando e me esfriando. Não tive ninguém para me auxiliar, para me dar um ombro, né? Para me auxiliar na caminhada. A importância de um discipulado é incrível no começo da caminhada, né? Todo cristão, né? Todo recém-convertido precisa de um acompanhamento, precisa de alguém, de fato, que auxilie na sua caminhada, né? Que faça um discipulado, que ensine os primeiros passos, que fortaleça. O fato de você não ter tido esse acompanhamento e ter tido esse tipo de constrangimento nesse evento, esse tempo da sua vida, acarretou algum problema para você? Muitos problemas, pastor Bruno, porque eu passei de 15 anos, né, até os meus 33 anos, que eu fui, de fato, na verdade, conhecer a Jesus, no ministério que eu estou até hoje. E nesses 18 anos que eu fiquei fora, muitos eventos, né? Muita coisa aconteceu na minha vida, muitas coisas indesejadas que eu tive que passar, né? Que foram fases que eu passei na minha vida fora da presença do Senhor e trouxe grandes consequências para a minha vida. Um desgaste muito grande, né? Um desgaste muito grande. Perdi Na muitas verdade, coisas. Então você está falando que você, de fato, se reconciliou ou entregou de vez sua vida para Jesus, a famosa idade de Cristo, é verdade? 33 anos? Sim, 33 anos, né? Eu aceitei a Jesus numa experiência também desejada. Indesejado? Porque, na verdade, é aquilo que as pessoas falam, né? Eu não vim por amor, eu vim pela dor mesmo, né? Meu Deus. Eu estava em São Paulo e tive um síndrome do pânico. É algo que, de fato, é horrível.
E acaba acionando muitas pessoas na nossa geração, né? Muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas hoje passam por isso, né? Eu passei, tenho uma experiência muito grande. Nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus. Eu creio que eu recebi assim uma unção sobre essa oportunidade que eu tive, né? Porque eu tive síndrome e eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, né? Deficiência visual, que perguntou se ele queria que de fato eu orasse por mim. E eu abri a porta da minha casa, vieram, fizeram um culto, profetizaram sobre a minha vida, no momento que eu estava vendo um caos, né? Porque eu estava tomando um punhado de remédio todo dia para poder dormir, não conseguia. Eu dormia ajoelhado, buscando o Senhor, mas eu não encontrava. Que é aí que eu faço, que eu vejo a veracidade de Isaías 59, né? 2, quando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu estava buscando a Deus num momento de crise emocional, onde eu não conseguia dormir, não conseguia paz. E eu dormia um pouco, alguns minutos, quando eu colocava meu joelho no chão, molhado de suor, né, vivendo ali uma experiência muito ruim. Na verdade, aproveitando o ponto que você está colocando, que sem sombra de dúvidas, então, muita oração, muito poder, né? Muita oração, muito poder, né? Muita oração, muita intimidade com Deus. Deus realmente se manifesta nesses momentos, né? Deus se manifesta meio às orações, meus louvores. Agora deixa eu te perguntar, então quer dizer que você não nasceu num lar cristão? Não, não nasci num lar cristão, né? Quando eu nasci, meus pais não estavam na igreja. Eu, de fato, cheguei à igreja com meus 15 anos, né? E depois houve esse evento aí que eu me afastei, né? Aí tive aí muitas oportunidades na minha vida, muitos eventos, né? Sim, mas assim, quando você fala que o seu avô, né? Meu avô. Ele teve essa experiência com Deus. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho acerca do seu avô e como isso... Porque eu acredito muito que nós não somos frutos do acaso, né? Alguém plantou para que pudesse ser colhido. Existe na árvore genealógica, né? Existe alguém, né? Existe. Estava com o joelho no chão, que tinha uma vida de oração. Isso é legal. Com certeza. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus, né? E pastoreou durante muito tempo lá, eu creio, com certeza, deixou uma semente. Minha mãe também aprendeu muito, mas quando eu nasci, de fato, minha mãe não estava, né, na igreja, e esse período eu perdi de aproveitar, eu perdi essa experiência de 15 anos, que eu poderia ter muito conhecimento e muito mais intimidade com Deus, para transicionar aí a minha adolescência, né? E poder aí viver com mais qualidade de vida. É fase, né? Para todas as pessoas que estão na juventude aí, sabe de como é passar a juventude, aí, os questionamentos, as decisões necessárias, os posicionamentos que são precisos, principalmente na sociedade que a gente vive, né? Ele falou uma coisa interessante aqui, a gente podia abordar isso aqui, né? Que nesse momento de síndrome do pânico, ele recorreu ao Senhor. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que esse é um dos agravos da nossa sociedade, né? O pânico, essa síndrome. E a forma que ele fala que ele conseguia se mover para ter paz é interessante porque ele deixa bem claro que ele só conseguia sarar isso não à base de remédios, mas com oração, né? Na presença de Deus. Isso é legal. A gente sabe que o ser humano, né, ele é tricotômico, né? Então, corpo, alma e espírito, essa relação, ela precisa estar acontecendo de maneira saudável. Sim. Né? Então, às vezes, a gente cuida muito do corpo e esquece do espírito, não leva em conta a alma, enfim. Então, quando você consegue conectar tudo isso... Ou quando alguém também entende que isso é uma coisa só. E carrega tudo de uma administração só. Não isolando as partes. Do tipo, sim. Não precisa tomar um medicamento, ou não precisa de um cuidado médico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, como você mesmo colocou... Tem gente que pensa que é uma coisa só. Né? É necessário que haja essa oração, porque tudo começa no espírito, né? Tudo começa no espírito, né? Eu, de fato, eu com essa busca de experiência com Deus, desse momento de crise, foi muito importante para mim, porque eu vi o agir de Deus de uma forma muito poderosa na minha vida, né? Graças a Deus. Como eu falei, eu estava tomando um punhado de remédio por dia, e numa oração que o pastor fez por mim, que eu percebi, né, uma paz que eu nunca tinha conhecido antes, uma paz que nós conhecemos, biblicamente disse hoje, que excede todo o nosso entendimento. Ela entrou no meu coração de maneira muito poderosa, tomou conta do meu ser. E eu comecei, sabe, na sala que eu estava, na minha casa, uma presença, uma paz,
algo assim muito fantástico, né? Que entrou na minha vida e logo após, engraçado que logo após minha esposa estava descendo a escada lá em casa com meus remédios, né? Que eu tomava na época, né? E eu falei assim, olha, eu não preciso mais de remédio. Eu estou aqui sentindo algo que eu nunca senti antes na minha vida. Eu entendo que é a presença do Criador, a presença de Deus. Glória a Deus. E eu não vou tomar mais remédio. A partir de hoje eu não tomo mais remédio. Eu não conseguia levantar a minha perna para colocar no primeiro degrau da escada. Que eu ficava ansioso, meu coração disparava e eu mandava a minha esposa me levar para o hospital. Né? Foi uma crise de ansiedade. O síndrome do pânico é algo assim, um descontrole total emocional, algo assim muito caótico, e só quem sabe, só quem tem sabe o que eu estou falando aqui, mas eu quero aproveitar essa oportunidade também, você que está nos ouvindo, quero falar para você que existe cura sim para o síndrome do pânico, porque eu fui curado, eu tive uma experiência com Deus muito sobrenatural, eu era jogador de futevôlei, jogava na praia, né, quase todos os dias, e eu passei no meu período com síndrome do pânico sem poder levantar a minha perna para subir o primeiro degrau da escada. E quando eu tomei, sabe, essa posição, quando eu tive essa experiência com Deus, é impressionante, sabe, o que eu senti de maneira sobrenatural na minha vida. E no outro dia, sabe, eu fui até a praia ver meus amigos jogar futevôlei, e eu joguei 3 partidas de futevôlei. Eu perdi uma e ganhei 2. Então, impressionante isso. É algo muito sobrenatural. Alguém que não consegue levantar a perna para colocar no primeiro degrau de uma escada. De repente, no instante, você está mal. E a presença de Deus vem... E, de repente, muda tudo. Muda tudo. Do nada, é do nada, né, É pastor? do nada ou Só é do ele. nada? Não existe do nada. É do tudo, né? Porque ele é tudo, né? Aleluia. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, aproveitar que a gente quer saber muito, né? Tem que velocidade. Você está falando que essa experiência ela aconteceu então quando você tinha 33 anos de idade, não é isso? 33 anos de idade. Quando você passou por esse processo e tal. É. Muitas coisas aconteceram nesse intervalo de tempo. Né? Mas o pastoreio ele acontece na sua vida, ele entra na sua vida em que momento? Como isso aconteceu? Quando eu aceitei Jesus e comecei, de fato, a caminhar, como eu falei para vocês, eu fui sempre muito intensivo naquilo que eu faço. E comecei a buscar muito o Senhor, né? Até pelo fato que, quando eu lia a Bíblia, quando eu orava, eu sentia que essa paz ela tomava mais o meu ser. Né? Era algo que começava a tomar conta do meu ser, então eu fazia isso com muita intensidade. Eu tinha deixado de tomar os remédios, então eu orava mais e eu lia mais a palavra. Muitas vezes minha esposa ia dormir e eu passava a noite lendo e orando, né? E buscando essa experiência com Deus. Então isso foi muito, me fortaleceu muito e me preparou muito também para esse tempo do pastoreio. Eu não sabia que era um propósito de Deus também, né? Que eu estava aí nesse processo de leitura e de oração, de entrega, de intensidade, e também me preparando para 5 anos depois desse evento do síndrome, o Senhor estaria me chamando já, num período bem curto, né? De 5 anos para um pastoreio. Mas foram muito intensivos nesses anos, né? Foram muito intensivos, foi de muita busca, muita entrega, Constância. muito relacionamento com Deus, muitas experiências, né? Muita experiência, porque também, na verdade, eu quando me converti, eu assim, tive a oportunidade de ter um pastor maravilhoso, né, ao nosso lado, que foi o pastor Beto, que eu levava ele, né, eu acompanhava ele nas visitas. Então, tudo que ele fazia, tudo que meu pastor fazia, eu estava do lado dele. Ele ia fazer uma visita, eu estou junto com você. Ele ia pregar, eu estava junto com ele. Então, todo momento eu estava junto com ele. Então, isso também foi muito importante também para o meu aprendizado, para o meu pastoreio. Eu estava sempre junto com o meu pastor. Na verdade, a base do discipulado é justamente isso, né? Seguir as pegadas do seu Senhor, daquele que te orienta, te mentoria, né? Um discipulado genuíno é aquele que segue trilha esse passo e não é em sequência, é junto, né? Isso. Né? Apoiando, não só apoiando, mas ao mesmo tempo sendo mentoriado por aquilo que está sendo vivido ali, né? Exatamente. Tem até uma passagem lá em Mateus 28, 18, né, que fala muito claro para nós, que Jesus vai dizer que
não é ensinar o evangelho, é ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus. Então, uma coisa é você ser um professor para alguém, onde você faz uma teologia, você conhece a Bíblia, você vai numa sala de aula para ensinar, né, o cristianismo, o evangelho. Outra coisa, de fato, é você ser um discípulo, é você ter o que dá e você ensinar as pessoas a guardar o evangelho. Eu acho que isso vem muito do testemunho de vida. Ela vai ter muito mais impacto naquilo que você fala, né, do que você, de fato, você ter somente a teoria e tentar ensinar as pessoas de maneira teórica. Muito bom, muito bom. Uma coisa interessante que a gente percebe aqui nessa conversa é que existe um Luciano, ou José Luciano, que experimenta algo em Deus aos 15 anos de idade, e logo, é quase a história de Jesus, né? Aparece aos 12 anos e depois só aparece com 30 lá na frente, né? E aí você falou, com 15 anos, você teve uma experiência com Deus, enfim, depois distanciou-se dos caminhos, né? Não continuou, e logo lá aos 30 anos de idade, 33 anos? 33 anos. Você vai ter essa experiência novamente agora de vez, né? De imersão no Evangelho. Nesse período, José Luciano, quem é? O que ele faz? Nesse período eu tive muitas experiências na área empresarial, né? Eu, com 18 anos de idade, eu joguei no Americano de Campos. Olha, ele é jogador, cara. Que é isso? Pastor empresário. Eu era pastor. centroavante do Americano, né, de Campos, e estudava em Campos e jogava futebol. E tinha um amigo, na verdade, que gostava muito do meu futebol, que buscou até uma oportunidade na época do Fluminense, no Rio de Janeiro. Tinha até uma porta aberta lá para jogar no Fluminense. Mas ele também ele era comprador de saco de linhagem, de trigo, aquele saco de trigo de padaria, né? E as pessoas juntavam aquele saco na padaria e vendia para ele vendia para as fábricas de farinha. Então ele tinha assim, uma receita muito satisfatória. E ele também me colocou a oportunidade de eu também estar comprando esse saco nas padarias de Campos, né? Juntava esse saco e ele também chegava em Campos, já estava todo junto, ele pegava esses sacos e entregava nas padarias, nas fábricas de farinha aqui do município na época, São João da Barra, né? Hoje é Itabapoana, Barra Itabapoana. Então, eu tive essa oportunidade aí também de estar conhecendo, foi muito bacana, porque eu me relacionava com muito dono de padaria. Você imagina, eu andava todas as padarias de Campos comprando saco vazio. Eu colocava 10 rolinhos de 10 dentro de um saco. Eu fazia 100 sacos dentro de um saco, né? Juntava e quando ele chegava lá a carga estava pronta e ele fazia. Só que ele me deu a oportunidade também de eu vender depois esse saco também nas bulandeiras, nas fábricas de farinha. Quando eu vim fazer isso, eu conheci, então, eu tive a oportunidade também de vir a Marataízes e eu conheci um outro mercado, uma outra oportunidade, que foi a lagosta. Lagosta. Meu Deus Que do isso? céu. Agora o podcast explode. A minha boca agora encheu de água, hein? É verdade. Eita, agora você que tá aí ouvindo a gente, aquela lagosta, meu Deus. Conta melhor pra gente isso, pastor. Aí nesse período eu entendi que não valia mais a pena permanecer. Naquela época eu não tinha jogador de futebol do Americano, ali do Goitacás, não tinha um salário digno de jogador, né? Então eu entendi que eu deveria abrir mão da minha carreira lá de jogador e me envolver mais na compra e venda de lagosta, porque naquela época eu conseguia chegar a 800%. Né? Eu comprava e conseguia ter um lucro de 800% em cima do produto. Então aquilo me chamou muita atenção, eu comecei a me envolver, né? E estudando, final de semana eu já vinha, trazia saco, comprava lagosta. Para enfiar no saco. O saco tão vazio por um tempo, mas existe um propósito para isso, né? Não, eu vivia cheio, trazia ele cheio, vendia. Não, quando você só ficava em Campos nas padarias, vendendo, comprando, para vender o saco vazio. Vendia o saco mas vazio. Mas existe um propósito, esse saco vai se encher um dia. Vai se encher, exatamente. Deus te colocou no caminho da lagosta. Aí eu comecei então a comprar lagosta, eu comprava praticamente toda a lagosta de Marataízes. Né? Comprava lagosta de Lulu da Lagosta,
de Toquinho, finado Elias, Eu vi essas histórias mesmo. Adriano e Juninho, né, que são todos meus amigos até hoje. Então eu comprava assim um caminhão de lagosta por semana. E eu fazia Rio de Janeiro, fazia São Paulo, Ribeirão Preto e Itajaí. Toda semana eu viajava, né, com esse caminhão de lagosta, e eu fazia esse itinerário aí, fazia essas capitais, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma semana eu ia para Ribeirão Preto, outra semana eu ia para Itajaí. E depois eu comprei uma peixaria lá, uma distribuidora na Senador Vergueiro, no Flamengo, né? E foi assim, foi uma trajetória de muita prosperidade na época, né? Eu prosperei muito. Empresariando. Nesse período também eu comecei a me envolver com as cozinhas do restaurante, aprendi a cozinhar, né? Cozinha de frutos do mar. E gostei de cozinhar, coloquei um restaurante também. Então já passou por um monte de comércio, né? Muita coisa, Fala né? alguns aí pra gente aí que você já teve a oportunidade de estar à frente, ser dono. Como eu falei, eu tive um depósito, né, uma peixaria na Senador Vergueiro, no Rio de Janeiro, no Flamengo. E tive nesse período também um restaurante na Atlântica, aqui em Marataízes, né, chamado O Lagostão. E nós tivemos uma iniciativa na época de fazer um festival de lagosta. Famoso lagostão. Lagosta catupiry, lagosta termidor, moqueca de lagosta, e lagosta de tudo que é jeito, e foi uma maravilha, né? Espaguete lagosta. É forte. E foi assim, muito bacana, um período muito bacana, né? Deixa eu te perguntar, mas e toda essa relação que você teve direto com o comércio aí, como vendedor, como dono, né? Como alguém que estava à frente desses comércios, você vê isso como iniciativas que deram certo, né? Coisas que aconteceram e fizeram com que você gerasse muitas oportunidades na sua vida. Na verdade, eu creio que foi o momento que Deus me levou para transicionar, né, essas etapas, e eu adquiri muito relacionamento. Você imagina, eu tive contato direto com pescadores, com distribuidores de pescados, né? Fui dono de restaurante, eu gosto muito de relacionamento, né? Então eu recepcionava os clientes, fiz muito amizade também no restaurante, tive o mercado também, né? Tive uma marmoraria também. Meu Deus. Em Marataízes, né? Falando que é empresário homem. Deixa eu te perguntar, essa experiência sua com o comércio, de que maneira que ela se relaciona assim com a sua experiência administrativa, né, de ser um pastor de uma igreja? Ou assim, melhor perguntando assim... Ajudou? Administrar uma igreja é a mesma coisa que administrar um comércio, por exemplo? Não é, porque no comércio você tira, você ganha. E na igreja você dá, você oferece, você doa, né? São duas coisas totalmente diferentes. Explica melhor um pouquinho pra gente isso. É porque o empresário, ele sempre vai buscar ganho, né? Ele quer, de fato, prosperar na sua empresa, né? Ele quer crescer, ele quer, de fato, ter um lucro, né? Para que ele possa estar crescendo o seu patrimônio, a sua empresa. Mas a igreja é totalmente diferente. A igreja, o Senhor nos chamou para que possamos estar sempre doando alguma coisa, né? Sempre oferecendo algo para as pessoas. Porque, na verdade, até porque é através da entrega, né? Através de você oferecer alguma coisa, de você sacrificar alguma coisa, é que você, de fato, está adorando a Deus, está servindo a Deus. Né? É na entrega, é no serviço que você adora a Deus. Dar é melhor que receber, né? A Bíblia diz, né, pastor Bruno, que dar é melhor do que receber. E plantando, né, que se colhe. É a lei da semeadura. Então é dando que se recebe. É dando que se recebe. Deus deu leis, né, pra gente, códigos, né, dentro da Bíblia, que são chaves. E quando você fala dessa questão, né, de entregar, de ofertar, eu fico pensando que o próprio Deus nos oportuniza a essa questão da gente estar vivendo esse tempo, onde a gente entrega e recebe também. Porque se a Bíblia Sagrada fala que todo mundo que planta, colhe, porque é um tempo específico para cada coisa, então automaticamente quando eu entrego, eu estou abrindo um campo para que também seja entregue a mim as coisas que eu preciso. Então eu acredito muito nisso. É muito gostoso. Que é um campo muito poderoso, né, de reciprocidade. Na verdade, eu estou diante não só do pastor presidente da Rede Reis, como do meu pastor, né? Ele é meu pai. Aí é forte, né? Pastor, presidente, forte. Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, assim, a pergunta que não quer calar, né? Que não pode, não né? Não pode calar. Dá trabalho de pastorear?
Olha, é uma boa pergunta, Fala viu? tudo, por É uma boa favor. pergunta, é uma boa Deixa eu pergunta. aproveitar ali na tela ali, ó. Não é Fala não é tudo. que dá trabalho pastorear um filho, é que é uma grande responsabilidade pastorear um filho. Porque um pastor é aquele que conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes, né? É aquele que alimenta a sua ovelha. Então, quando você tem na sua casa uma ovelha, um filho, e você tem, hoje eu tenho 17 anos de pastoreio, e você pastorear a sua família, dando um alimento adequado para que ele possa estar saudável, permanecer e ter vida, isso é uma responsabilidade de fato muito grande. Porque nós precisamos sempre trazer uma palavra nova, trazer aquilo que o Senhor disse para que nós possamos trazer sempre uma inovação, né? Ou um alimento novo. Você não consegue comer o mesmo alimento, pastor Bruno, todos os dias, né? Verdade. Você vai ficando enjoado, vai ficando, né? Você vai querer comer alguma coisa diferente. E assim foi isso que eu entendi no meu pastoreio. Então, cuidar de uma igreja onde a sua família está inserida nela, você tem que pastorear na responsabilidade, entendendo que eles têm que estar fortalecidos, saudáveis, com saúde espiritual, para permanecer e ser perseverante na sua missão e no propósito de Deus para a sua vida. A verdade é que a gente encontra muito filhos de pastores que não querem nada com o evangelho, não querem nada com o ministério, né, na verdade, porque ouvem uma coisa do púlpito e dentro de casa o exemplo é totalmente diferente. E Né? já estão fazendo faculdade até por causa disso mesmo, né? Para cada um se virar da sua forma, ao seu modo, né? Porque eles não querem seguir essa vertente. Mas tem uma coisa que ele falou, que ele finalizou com isso, e eu penso que é legal também, numa era, né, que é a era que nós estamos vivendo, que é diferente das décadas passadas, uma era potencializada de informações, que é a era digital. Permanecer não tem sido mais a dinâmica da nossa galera, da nossa geração. Isso não tem sido uma verdade dos nossos dias, né? Qualquer coisa as pessoas querem dispersar, elas querem rejeitar, elas querem abandonar, elas querem descartar. Essa é a geração que a gente vive. Então, quando ele vem trazendo essa questão do novo, de trazer, de ser constante, de estar ali, ele está querendo dizer para nós também, é assim que eu entendo também, isso a gente vê nele, né? A questão do permanecer. Logo que a gente está diante da geração do cancelamento, aqueles que permanecem hoje em dia são pessoas muito poderosas, né? É muito bom, muito bem colocado. Sim, isso. sim. E assim, aproveitando, né, que a gente está falando sobre essa questão do pastoreio, de cuidado do lar, de ser presente na família, de ser exemplo na sociedade, existe alguma palavra que norteia a sua vida? Existe algum texto que você carrega assim na tábua do seu coração que você pode compartilhar com a gente? Esse texto é o texto que mexe comigo. Eu ouvi, nas minhas leituras, eu li João capítulo 14, versículo 23, que diz que aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, porque as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Né? Assim diz o Senhor. Então, eu entendi que essa dificuldade que as pessoas muitas vezes diz assim, eu não consigo entender a Bíblia. É fácil entender. Nós não conseguimos ainda entender a Bíblia porque nós não aprendemos ainda a amar o Senhor. Quando você tira o seu tempo, quando você renuncia, né, alguma coisa na sua vida, você vai entender que você vai sendo despertado por esse amor cada vez mais na sua vida. Você vai se aproximando cada vez mais na sua vida. E isso é muito glorioso, muito maravilhoso, você ter essa experiência com a palavra viva, que ela vai te moldando, sabe, te impulsionando para algo sobrenatural. Então, quando eu ouvi essa palavra, realmente ela mexeu comigo. A Redes Church ela é uma igreja assim que cuida muito, né, das pessoas na questão do discipulado, treinamento, mentoria, que leva muito essa coisa de levar as pessoas ao encontro com Deus, a viver, a ter uma vida de santidade e exemplo na sociedade. A gente sabe disso, né? Isso vem muito daquilo que você vive, daquilo que você prega. Por ser um pastor, como você mesmo diz, nomeia-se um pastor evangelista. Na verdade, a gente já ouviu isso de você várias vezes, né? Que gosta muito de tocar pessoas, de estar próximo, de amar. E aí acaba dando essa brecha, essa abertura muito em especial
na nossa região aqui, a igreja que abriu muitas portas para os jovens, para pessoas mais novas acessarem o evangelho, quando até então, né, elas não tinham abertura em outras igrejas para entrar. Como que você vê essa relação do evangelho, né, da abertura das portas da igreja, da acessibilidade às pessoas nos dias de hoje? Nós tivemos, na verdade, uma experiência muito tremenda com o nosso pastor Beto, né? Que quando ele chegou em Marataízes, há 23 anos atrás, ele chegou um pastor Rastafari, né? Ele chegou um pastor Rastafari que foi abençoado pelo nosso pastor, presidente da época, pastor Marcob, e ele foi abençoado para fazer esse trabalho aqui em Marataízes. Então, nós vivíamos no evangelho tradicional da época aqui em Marataízes, e chega em Marataízes há 23 anos atrás um pastor Rastafari, né? Então, quebrou muito a questão tradicional de igreja, né? Muitos tabus, né? Muitos tabus, então nós conseguimos trazer, na época, muitos jovens, né? Começamos, então, a abrir a porta da igreja, não somente para jovens, mas também para relacionamento interdenominacional. Sim, eu até pontuar uma coisa muito interessante é que o cuidado, né, que foi feito durante 12 anos para pessoas que eram marginalizadas, são marginalizadas socialmente pelo uso de drogas, né? Pessoas que se relacionam com o álcool desenfreadamente, com as drogas, né? Esse trabalho foi desenvolvido, né, juntamente com a pastora Patrícia, minha mãe, né, e você sempre junto desse trabalho, justamente com essa visão evangelística de cuidar de pessoas, né, e abrir as portas da igreja para que as pessoas pudessem acessar Deus. Mas eu queria levantar um outro ponto aqui, que é a experiência que nós vivemos, né, alguns anos atrás, e ela marcou muito esse ministério, marcou muito as nossas vidas e a sua vida diretamente, né, e a gente não podia estar aqui e não falar sobre isso, que foi o acidente, né, que você viveu, né, verdade, morreu e viveu, né? São 27 dias, né, de UTI e muitas coisas aconteceram nesse período, muitas experiências. Muita coisa. O Brasil todo se levantando em oração aí, muitos pastores, apóstolos, né, que se tornaram amigos, corrente de oração por todos os lados. E assim, eu queria que você falasse um pouco desse evento, né, e como isso impactou na sua vida. Esse momento foi um momento de experiência muito profunda na minha vida. Nós tínhamos vindo, pastor Stefano, você se lembra, de uma conferência em Mato Grosso do Sul, né, onde nós fizemos ali nos relacionamos com muitos pastores, amigos, de vários lugares do Brasil. Então, você ministrou lá, né, naquele evento que foi muito importante, abriu uma porta muito importante de relacionamento, porque você ministrou uma palavra muito poderosa. Então, nós criamos um elo de amizade, de relacionamento muito forte com pastores de todo o Brasil. E logo, meses depois, me aconteceu esse acidente, né? E eu fui surpreendido, assim, sabe? Porque chegava logo depois que eu saí do coma, né? As pessoas me dando força, dizendo, olha, todo o Brasil está orando por você. Eu falei, Brasil, todo o Brasil, todas as igrejas do Brasil estão orando por você, né? Aí colocou a imagem lá do apóstolo Luiz Hermínio, né? Pastor Luiz Hermínio orando por mim, no evento que eles estavam tendo lá, que nós estávamos com ele lá em Mato Grosso do Sul. E meus amigos tocando chofar no monte, consagrando, né? Aquele momento... É aquele momento que realmente mexe com a gente, né? É forte, né? Só quem viveu, né? Só quem viveu. Foram 27 dias. Porque, na verdade, nesse tempo ele não viveu. Ele morreu e ele viveu depois. Né? Os diagnósticos dos médicos, né? A gente que, de forma mesmo que indireta, vivendo isso com o Senhor, né? Através das orações aqui no templo, como igreja, né? Como corpo do Senhor, como membros dessa casa, da Casa Church, a gente sofria essa dor junto aí e a gente tinha muita expectativa de que Deus fizesse algo assim. Na verdade, foi um tempo onde a igreja se uniu em oração. Como muito, disse, mas né? Muito. A Igreja do Brasil, isso começou com o nosso ministério local aqui, a gente se espalhou pelos ministérios afins, Assembleia Presbiteriana, Metodista,
todo mundo estava orando junto num só propósito para que É verdade. Deus ressuscitasse. Houve uma comunhão das igrejas de Marataízes Uma muito unidade, forte, uma unidade muito forte, No né? Brasil, né? Foi muito poderoso isso, né? Porque Foi. isso é o que todo mundo, todos os pastores almeja hoje, que haja essa aproximação dos ministérios, dos pastores, né? Que haja de fato essa unidade. E nesse momento que eu passei por esse acidente, houve essa unidade, né? Sim. As pessoas de fato estavam envolvidas, todas no mesmo propósito, E aí né? nós podemos levantar um ponto que é o quê? Há poder na unidade da igreja, há poder na unidade coletiva, que é o corpo de Cristo nessa terra. Quando nós, enquanto igreja do Senhor, entendemos o poder da unidade, tudo acontece. Na verdade, o céu se abre quando a igreja está unida, o Espírito Santo desce, os dons são manifestos, a glória de Deus ela é presente, e nós temos que lutar pela unidade da igreja, seja ela interdenominacional ou dentro mesmo da igreja local. Não podemos estar afastados uns dos outros, né? Esse tempo de pandemia afastou muitas pessoas umas das outras, e acabou que houve um esfriamento do ambiente de comunhão. Então, lembre-se que a unidade coletiva ela é poderosa para trazer o céu na terra. Não esqueça disso, porque é uma mensagem poderosa. Eu vivi esse tempo, né, juntamente com meu pai, foram 27 dias, de manhã e de noite, porque quem tem experiência com TI sabe exatamente o que eu estou falando. Você não pode, né, estar junto com a pessoa lá, mas 2 vezes por dia eu ia até entrava naquela UTI para ver como ele estava. Por vezes o Senhor me usou para salvar a vida dele, sabe? Porque algumas coisas estavam sendo feitas de maneira errada, e eu sou, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito perfeccionista, detalhista, né? O pessoal brinca que eu sou de tudo um pouco, né? E aí isso fez que em alguns momentos eu tivesse essa possibilidade. Esse olhar clínico, Esse né? olhar clínico de ir lá e uma mangueira que estava dobrada, algo que estava acontecendo errado ali, e corrigir um aparelho que não estava funcionando, e alertar e mudar aquilo e fazer com que aquilo voltasse a funcionar, e ele pudesse então continuar aquela luta que ele estava vivendo ali para sobreviver. E esses 27 dias foram muito intensos para mim, para minha mãe, para toda a nossa família e todas as pessoas que viveram isso junto com a gente de perto. Para quem não sabe, contando em miúdos, foi um capotamento, né, de uma SW4, né, que aconteceu sobre Um dia chuvoso. uma lâmina d'água sobre o asfalto. O capotamento aconteceu e no penhasco o carro ficou agarrado numa árvore, poderia ter descido Uma árvore muito mais. que, de forma estratégica, né? Tava ali Segurou a Hilux aquele dia, ele segurou. E tava carro ele e pra meu não tio, pra não meu tio acontecer o Ricardo, pior. junto. Que Deus guardou também, preservou, né? Sim, que entrou no hospital, mas saiu logo depois, conseguiu, né, não ter tantas... Alguns arranhões, né? Teve alguns traumas, algumas coisas, mas não como foi no caso do meu pai. E foi uma situação muito, muito terrível, né? Eu tive a experiência que eu tive de vivenciar, assim, contando o meu ponto, né? Eu recebi a notícia, eu estava em Vitória, quando eu recebi a ligação de um conhecido meu, de um amigo, né, Guaxinim, lá de Vitória mesmo, de Vila Velha. Ele falou: você tá onde? Eu estava saindo do estúdio gravando, né? Eu estava no estúdio do Emerson, do S2 lá em Vila Velha, e eu estava conversando com ele no telefone. Tá onde? Eu tô aqui em Vila Velha indo embora, acabei de sair do estúdio. Ele falou: então, cara, é porque aconteceu uma situação, seu pai sofreu um acidente e tal. Eu falei: como assim, cara? E ele estava vindo de Minas pra cá, junto com meu tio. Eu falei: sim, na 262, descendo pra cá e tal, explicou todo o detalhe. E aí eu tava, né, com o meu carro, eu na mesma hora virei o carro e fui em direção a ele na 262. E foram horas ali, né, quando eu soube da notícia, eram umas 9 horas da noite mais ou menos, e o carro, a ambulância, só chegou no hospital e eu pude vê-lo por volta de 1h da manhã, mais ou menos, entendeu? Foi quando isso aconteceu, porque ele ficou preso nas ferragens, né, ele teve que fazer o procedimento para tirar ele das ferragens. O carro onde estava, no penhasco, né, preso. O meu tio, ele saiu andando, né, ele conseguiu escalar ali o penhasco, sair e pedir ajuda, né, para que alguém pudesse resgatá-lo. E ele teve todo o procedimento, ele conseguiu. Na metade do caminho, eu vi uma ambulância passando. Bendita árvore, hein? Né, pra segurar o carro. Uma ambulância passando, eu virei, desci atrás da ambulância. Quando eu cheguei no Hospital São Lucas, não era aquela ambulância, fiquei quase 2 horas esperando para a ambulância dele chegar. Enfim, são muitas experiências. Sim, sim. Na verdade, eu queria contar um pouquinho assim, mas se a gente ficar falando aqui... Tem muita coisa. Sabe aquela canção, Até que o Céu Transborde?
né? Você pode ouvir no Spotify, no Stephanie Hernandes, ou encontrar isso aí no YouTube também. Essa canção é uma canção que a gente fez a versão dela nesse exato momento, foi quando a gente lançou, logo depois que ele saiu da UTI, né? E essa é a canção que eu ia ouvindo e voltava ouvindo, né? No som do carro, todas as vezes que a gente ia visitar ele enquanto ele estava em coma no hospital. Foram muitas mortes, tá? Naquele período, mas tá aqui, tá vivo, tá de pé. Cumprindo a missão. Vários diagnósticos, né? Não de podemos morte. esquecer disso. Mas vida que segue, e a coisa é boa, né? Porque viver é maravilhoso, né? Sim. Tem muita gente que só existe, né? Eu acho que viver é dar a nossa contribuição sempre, né? Para o reino de Deus, é implantar o reino de Deus, né? Essa mensagem que o Senhor deixou para nós, venha a nós o vosso reino. E essa missão é nossa, né? É do ser humano, aquele que está envolvido de fato com o Senhor. É isso aí. Ó, nós estamos no Pode ou Não Podcast. Então, no Pode ou Não Podcast, a gente tem um quadro que chama Pode ou Não Pode, né? E por que a gente tem esse quadro? Para tirar algumas dúvidas, saber algumas coisas que norteiam o seu ministério, a sua vida, enfim. E a primeira que eu quero mandar é a seguinte: pode ou não pode? Todo mundo pode ser pastor? Não pode. Não pode? Me explica melhor isso aí. Pastoreio é um chamado, né, pastor Stefano? Nós temos que entender isso, né? Deus nos chama para uma missão, né? E cada um tem uma missão. Chama um para apóstolo, outro para pastor, outro para evangelista, mestre. Então, cada um tem uma missão. Então, o pastor é um chamado, de fato, né? Sim, mas hoje a gente sabe, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre o seminário, sobre a faculdade de teologia, né? E elas fazem isso... Mas assimila muito isso, né? Atribui uma questão a outra. Nós precisamos entender que a faculdade de teologia, ela forma teólogo, né? E Deus, ele forma pastores, onde de fato nós nos submetemos à sua palavra, quando nós estamos em submissão ao evangelho, à missão de Cristo, né? Mas se eu me converti, eu vou melhorar. Se eu me converti, sou um bom cara, quero viver uma vida diferente, e eu me dedico ao ministério, eu posso ser um pastor? Não. Pastor, você precisa, de fato, ter esse chamado, né? Que te impulsiona o fruto do Espírito Santo. Então eu vou dizer que ser pastor não é decidir, é uma decisão sua. Deus, não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe, é isso? A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, é Ele que nos escolheu, né? Para uma missão, e essa missão tem que dar fruto, né? Quando Deus chama, né, há uma perseverança. Ele permanece para sempre, né? Quando Deus chama, é mais fácil, né? As coisas fluem de maneira natural, flui sem peso. Que bom. E é legal pensar nisso também, como sendo um chamado de Deus, porque senão é como se você estivesse sendo penetra no ambiente. Se eu for partir desse princípio aqui, né? Já pensou, você está participando de uma festa que você não tem um ingresso, você não tem um convite, isso é estranho, né? Um pastor que não tem um chamado de Deus é alguém que está ali ocupando um cargo que não tem a credencial para ocupar. Seria mais ou menos isso. Sim, ele pode ter até... Ele está sendo penetra nesse ambiente. Ele pode ter até a técnica, né? Técnica, boa oratória, ele pode até ser talentoso, habilidoso, né? Para orquestrar isso, mas se não tiver o chamado, como o presidente disse. Uma coisa que eu costumo dizer sobre o chamado, uma coisa é muito interessante, porque assim, a Bíblia, ela é um livro histórico. Sim. Né? É um livro histórico. Logo, ela conta a história do maior povo que passou nessa terra, vencedor em guerras, né? Enfim, a gente conhece toda essa história, na verdade. Sim. A Bíblia já relata bem isso. Só que além disso, a gente precisa do auxílio de um instrumento poderoso que Deus ofertou ao homem, que é o Espírito Santo. Porque quando você tem o chamado, esse Espírito, ele faz com que essa palavra histórica, ela se transforme em reveladora. E quando a palavra que é histórica se transforma em revelação, aí então você consegue nortear pessoas, abençoar vidas, transformar histórias, né? Direcionar pessoas. Sim. Né? Porque senão é só um livro de história. E aí fica cansativo. Senão a letra vai matar, né? A letra mata. Só a letra, aí não vai dar, né? Então é só quem tem esse chamado, então, que pode ser pastor, né? Sim. Mas então, fiz teologia, sou teólogo. Fiz seminário, sou seminarista. Mas se tiver um chamado... Passei pelo deserto com Deus. Exatamente. Temos a história aí de Moisés, né? Opa, que história boa, hein? Poderosa, né? Sim. Teve lá 40 anos de seminário, né? Nas melhores faculdades do Egito. Todas as religiões.
todas as religiões, assistida pelo palácio lá, né? Todos os idiomas. Como príncipe, bem cuidado, bem alimentado, né? E depois ele teve que fazer um prático no deserto durante 40 anos ali. E depois do prático ele teve que ser auxiliado pelo seu sogro, né? Olha que legal. Pelo Jetro, que deu uma mãozinha para ir lá Nossa, para abençoar. Então nunca somos independentes, né? Moisés com toda, Foi rápido, então, com toda a esse experiência de Foi rápido. teórica, Foi rápido, então, Depois né, de 80 anos, né? com toda a experiência teórica e prática que ele teve, depois teve que ter o auxílio de Jetro, né? Olha aí. O seu sogro. Foi rápido, então. Foi tudo muito rápido. Muito rápido, 80 anos só. Só 80 anos? Só 80 anos. Somente 80, né? Só 80 É anos. fácil ser pastor, então, hein? Não é E fácil, essa galera não. aí que é pastor com 15 anos aí, acho que é meio... Como é que funciona isso aí? Você acha que dá, pastor? Ah, se tiver, né, de fato, integridade, responsabilidade, tiver amor ao próximo, tiver, de fato, no pasto, né, no campo, com cheiro de ovelha, eu creio que pode sim, né? Agora eu vou levantar uma polêmica aqui. Aproveitar que o Pode no podcast é pra isso mesmo, né? É. Pode ser pastor sem ser pastoreado? Não pode. Não pode. É uma carga muito pesada, né? Nós precisamos sempre de uma mentoria, de alguém que nos cubra espiritualmente, né? Eu ouvi isso do meu pastor na época, né, pastor Marcob, algo muito interessante. Ele falou assim, olha, se as pessoas soubessem o peso que é e a responsabilidade que é de você estar debaixo de cobertura espiritual, você onde chegasse no município, no estado, você procuraria uma autoridade e falava, eu posso ficar debaixo de sua autoridade? Eu posso ficar debaixo de sua autoridade? Proteção, né? Proteção, né? É ali Respaldo, né? É. o pintinho debaixo das asinhas. Você está blindado. Isso é uma Blindado, verdade. Alguém tá intercedendo por você, né? Já pensou se alguém chega no cenário dizendo, eu me unjo? O pastor Bruno sempre fala, né? O mundo, Tem um cajado aqui para me levantar. existe uma hierarquia, né? Santo Deus. O mundo espiritual é muito bem organizado, então nós precisamos entender isso. Nós não podemos ignorar esse fato. É. O fato é que nós temos que ser prudentes, sim, e estar debaixo de cobertura espiritual o mais protegido possível. É princípio bíblico, né? É princípio bíblico. Tem que ter hierarquia, né? Tem que ter As opção. estratégias mudam, mas o princípio é o mesmo sempre, né? A verdade é que a gente conhece muitos ministérios e sabe que existem muitos ministérios que abriram porque pessoas Entenderam. não conseguiram ser pastoreadas, né? Elas foram insubmissas. E elas entenderam isso aí, elas entenderam que elas- fosse uma revelação, quando na verdade... Foi muito bom tocar Mas nesse assunto, isso é muito importante e muito importante esclarecer isso, né? Muitas igrejas que existem hoje não deveriam existir. As pessoas, às vezes, elas recebem uma missão de pastorear uma igreja, debaixo de uma submissão de um pastor, né? E muitas vezes elas dão brecha de entrar um espírito chamado espírito de facção, e elas acabam dividindo a igreja e acabam pastoreando essa igreja. E acaba que quem paga o pato são a membresia, porque elas ficam debaixo de um peso, carregando um peso que não são delas. Um jugo opressor. Um jugo opressor, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não estar debaixo de opressão, de peso, né? Então, de repente, a pessoa pensa que está cultuando e as coisas não estão virando, é porque, na verdade, ela está fazendo parte de um contexto que ela não era para participar. Não era para participar. Ela foi levada pela onda. É aquela situação do Jonas. O Jonas estava num navio, né? Ele foi chamado para uma missão, mas ele estava em outra missão, né? Estava em outro lugar, A no lugar missão dele errado. particular. E levando pessoas também que... Não, Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. E o barco de outra pessoa que ia afundar, né? Exatamente. Mas a missão era dele. Né? A missão era dele. Olha aí, hein? Mas vamos lá, vamos continuar. Uma coisa boa, coisa maravilhosa. Eita, agora. Pastor pode tirar férias? Deve, né? Deve. Deve. Olha aí. As ovelhas precisam entender isso. Olha Não, que coisa não é o boa. pastor que tem que entender Que isso. bom ouvir. As ovelhas têm que entender isso. Eu acho que Porque às vezes a pastor pessoa também. coloca a responsabilidade no pastor. É o pastor que tem que tirar férias. Não. As ovelhas, né, que se sentem amadas, cuidadas e pastoreadas, ela tem que dizer assim, pastor, vai tirar férias, né? Vai descansar. É tempo de descanso para você. Mas muitas vezes o pastor tá ali com aquele zelo, né? Não sai para viajar, não sai para Não vai para lugar nenhum. lugar nenhum. E não, porque Todas as datas ele tem que ter disponível. o pastor que não tira férias, não.
Se alguém precisar, ele tem que estar ali. Tem que estar ali, né? Pastor é pastor 24 horas, né? Agora vamos aproveitar que a gente está Pastor nesse plantão. assunto. Pastor do plantão? É. Eita, agora, pastor da UPA. 24 horas. Meu É. Deus. Meu Vamos lá, Deus. vamos aproveitar isso aqui. A gente está vivendo uma era tecnológica, né? Sim. Como você falou, medianitas virtuais aí, lançamento oficial, né, do pastor Bruno Rios. Nós sabemos que, por sermos parte de uma era tecnológica, temos nossos cultos transmitidos pela internet, pelo YouTube, né, as palavras ministradas, o próprio podcast aqui ministra de alguma forma o coração das pessoas. A pergunta que, mais uma pergunta para ser levantada, pode ser um membro de uma igreja de maneira virtual? Não tem como ser igreja virtual, né? Igreja tem que estar interiorizada no corpo. Jesus é o cabeça da igreja. E você tem que estar envolvido, né? Você tem que estar integralizado. Não existe um membro solto, isolado no canto. Membro Ficar fora do corpo? Não tem como membro ficar fora do corpo. Mas essa questão de ficar fora do corpo, você fala de estar presente no ambiente de culto, porque assim, eu estou vendo o culto de casa, da televisão e tal. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Igreja é relacionamento, né? Igreja você precisa estar fazendo parte de um meio, né? De um povo, né? Onde você sempre será confrontado de alguma maneira para você quebrar, né, as fortalezas, quebrar as indiferenças e você sendo levado à estatura de um varão perfeito. Lugar de propósito, né? Lugar de propósito, de confronto mesmo, né? Os irmãos viverem Eu sou confrontado comigo mesmo, né? Às vezes aprendizado, edificação também. eu tenho que abrir mão de algumas coisas, Sim. né? Eu gosto de falar uma coisa que é muito interessante. Contato, E relacionamento. o contato, ele produz relacionamento. Aí eu sempre faço esse gestozinho que é relar, né? Relacionamento. Ou seja, quando você vai tocando um ao outro, o ser humano, né, próximo, e a rede virtual ela rouba isso de nós, né? Não existe relacionamento virtual. Relacionamento é relacionamento, né? Quando você toca pessoas, você acaba se moldando, né? Você não só molda alguém, como você se molda nesse toque. Então é importante sim o presencial, é importante sim estar junto, que assim nós crescemos. Uns aos outros nós ajudamos, né? Melhor que sejam dois. Sim. Não tem tudo isso na Bíblia, a gente não sabe. Primeira Coríntios 15 vai falar um pouco sobre isso, né? Vai dizer que eram muitas pessoas que seguiam Jesus, depois ficaram 600, né? E essas pessoas entendiam que poderia, de repente, estar cultuando de longe, ou estar participando do projeto de longe. Mas Jesus estava levando todo aquele povo a um grande projeto, que era um projeto, de fato, depois de ter ouvido, teoricamente, o mestre, estava levando o povo a ter uma prática, uma experiência com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas seguiam e depois, no final, somente 120 pessoas estavam unânime no mesmo propósito e no mesmo pensamento. Linkado a essa ideia do que você está falando, que não pode ser um membro virtual, então eu também não posso ser pastoreado de forma virtual? Não, você não pode ser pastoreado de maneira Porque hoje virtual. na internet tem bastante gente pregando, então assim, eu queria saber se ouvindo essas pregações eu já não estou sendo pastoreado, já não estou indo para o céu, sei lá, Não. alguma coisa assim, já não sou ovelha. Você pode Eu ser não um... ovelha, Você pode estar participando de um curso, né? Você pode estar participando de um curso de teologia, mas pastoreio tem que ser presente, porque a Bíblia diz que a ovelha precisa de um pastor presente, né? Você vai ver ali em todo momento, quando os pastores tinham que fazer alguma atividade na cidade, né? Eles deixavam ali um pastor para tomar conta das suas ovelhas, porque elas não poderiam ficar só. É aquela coisa, né, que a ovelha ela conhece a voz, o cheiro do seu pastor. Conhece a voz, o cheiro do pastor, né? Isso é muito importante falar. O pastor é aquele que tem cheiro de ovelha E também, tem né? cheiro de ovelha. O pastor da internet tem cheiro de perfume importado. Cheiro de perfume importado, verdade. Mas vamos lá. É fato ou é foto? Um outro quadro que a gente gosta de brincar aqui também é lógico que é uma pergunta, né? A igreja é para todos? A igreja é para todos aqueles que crê, né? A igreja é para todos aqueles que está disposto a crer. Eu gosto muito de frisar essa palavra crer, pastor Stefano, porque a palavra crer, ela vem do verbo hebraico obedecer. Todas as vezes que você for ler a Bíblia e tirar a palavra crer e botar obedecer, você vai ter muito mais entendimento sobre aquilo que você está lendo, né? A palavra crer não é crer de acreditar,
é crer de obediência. Quando for acreditar, está escrito acreditar. É, Agora, quando está escrito crer, crer é obedecer. é obedecer, né? Entendi. Deus do seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é crer de acreditar, é crer de obedecer. Se vincular, né? De estar vinculado à missão, Sim. né, de Cristo nessa terra, que é implantar o reino. Bom. Então, Muito bom. É bom que tira o pensamento positivo, né? Porque pensamento positivo não leva pro céu, né? não, Não leva ninguém pra eternidade. é obediência. Pode tirar dela. É. Uma coisa assim, em continuidade com isso, então se a igreja, ela é para todo aquele que crê, né? Eu perguntei se era para todos, você falou que é para todo aquele que crê. Então ela não é para todos. Não, Então se ela não é para todos, ela também então não é de todos. não é de todos. A igreja é de Cristo, né? Onde ele é o cabeça, né? E nós temos que estar inserido nesse corpo. E dando alguma contribuição. Porque um corpo é constituído de vários membros e cada um contribui de alguma maneira. Isso é muito bem colocado, ainda mais nos dias que nós vivemos. É, exatamente. As pessoas afastadas uns dos outros. Não pode, nós temos que Melhor dar isso aí. a nossa contribuição coletiva, né? Em unidade. Porque o corpo é une, né? Então você precisa entender que para ser igreja, você tem que estar dando alguma contribuição dentro e não fora. E acaba que esse dentro é para fora, Sim, mas começa dentro. começa dentro. É, exatamente. A Bíblia é. fala sobre essa questão do não congregar. Hebreus 10, 25. Tem que ser frisado, né? Isso é um costume que foi adquirido por pessoas, por um grupo, de não congregar, de não frequentar os templos. Então, uma vez que a gente chega nesse lugar, que é um ambiente poderoso, porque ele é um ambiente no Senhor, ele faz com que a gente se torne, de fato, participante, né? Como cidadão do reino. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, o céu é para todos? O céu é para todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor, né? Que andam em conformidade com os princípios do Senhor. É. A Bíblia diz, né, em Mateus lá, 7, 21, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Existe um chamamento, mas a escolha, né, é somente para aqueles que nós acabamos de falar, são aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Bom demais esse papo, hein? Oh. Parece que nunca vai acabar. Dá vontade de continuar falando aqui. Até... Quem nunca acessou o céu daqui, será que consegue acessar fora daqui, gente? Meu Deus do É céu. uma coisa que eu fico me perguntando. Sim. As pessoas falam muito isso, né? Nunca teve desejo de conhecer o céu estando aqui. Fala-se Quer conhecer muito a partir daqui como? É. Se a oração é essa, vem o teu reino, como que é isso? Fala-se muito isso, né? As pessoas dizem, quando eu chegar no céu eu vou É, adorar mas Jesus. qual céu? Para onde é esse lugar? Né? Porque você Como não está diz- fazendo aqui, né? Você não está praticando aqui esse culto. Você Se não está vivendo vive essa isso vida. aqui, se não é a realidade da pessoa, por que vai ser depois? Então, aprove o Senhor mais uma vez nos dar o privilégio de estar aqui com o pastor José Luciano Hernandes. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar contribuindo de alguma maneira É com forte. esse podcast. Pode ou não pode? É Na forte. verdade, contribuindo não só com o podcast, mas muita gente que está recebendo esse conteúdo aí agora, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. É verdade. Queria que você pensasse numa mensagem aí para poder estar deixando no coração das pessoas, para a gente estar encerrando esse momento. Enquanto isso, pastor É. Bruno, vamos Então, lembrar os nossos- da galera que está junto com a Sim, gente aí sim, sempre, né? sim. Lembrando que a gente tem os nossos colaboradores e eles não faltam, eles estão aqui conosco, né, sempre, né, a Time, e você pode estar acessando aqui pela internet esse conteúdo aqui, essas camisas, a gente tem tantos outros acessórios também, né, que já estão já, né, aqui, e você pode estar acessando. Temos também os produtos da Terra Verde aqui, ó, ômega 3, quem não precisa de ômega 3, né, o famoso ômega 3, isso aqui é uma potência para auxiliar, né, como suplementação no nosso dia a dia, nosso cotidiano. Tá aqui, quero estar ofertando isso aqui a vocês aqui, ó, Terra Verde, são os produtos que colaboram conosco aqui como patrocinadores, e também Celeiros Gourmet, irmão, aquele doce de leite que você tem que pegar na sua casa, abrir devagarzinho. Se você ouvir um barulho de alguém dando algum passo, aí você já fecha logo, porque senão, né, você vai acabar Essa perdendo caixa sua tá até oportunidade. vazia, né? Tá, Porque... justamente, Mas foi o que isso. aconteceu aí que Eu ela tá penso que é o vazia? fundo dos tais. Eu penso que é o fundo dos tais, né? Que colaborou com a colaboração. Celeiros Gourmet. Então tem açaí, tem pão de queijo, tem o doce de leite e tá sempre com a gente aqui. Então você vai poder estar acessando aqui no nosso pod ou no podcast, entrando em contato, né, com os nossos colaboradores. Lembrando também, não podia deixar de esquecer, tá aqui, ó, não podia me esquecer, Midianitas, saqueadores virtuais. Numa era onde quase que
a maioria da sociedade diz estar navegando na internet, mas na verdade naufraga. Eu quero dar a você essa pérola aqui, ó, para você saber o porquê que você não está conseguindo acessar a plataforma certa e o provedor correto. Midianitas virtuais, saqueadores. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, José Luciano Baruch Hernandes, por contribuir com algumas experiências. Espero, numa outra oportunidade, né, num outro momento, você está aqui com a gente mais uma vez, né, para compartilhar outras coisas, porque a gente sabe que aí tem muita coisa boa para compartilhar, né? E aquela mensagem para poder deixar no coração das pessoas? Será um prazer poder contribuir outras vezes aqui, mas já que falamos de síndrome do pânico, falamos aí de depressão, eu queria deixar para você que está nos ouvindo a palavra de Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe? Esta palavra está dizendo para você que há esperança para você. A palavra esperança, no hebraico, é aquilo de melhor que está por acontecer. Você pode estar entendendo que sua vida acabou nesse momento. Você está cansado, depressivo, fadigante. Entenda que existe um Deus poderoso que pode sanar e acabar com toda essa opressão e depressão que você tem passado. Tá? A Bíblia diz a respeito de um Deus do impossível. Não tem impossibilidade para o nosso Deus. Se você está cansado e oprimido, vinde ao reino de Deus, à presença do Senhor, ao altar do Senhor, que Ele vai abençoar poderosamente a sua vida. Nós temos culto aqui na Rei dos Reis toda quinta-feira e domingo. Se você quiser nos dar a oportunidade, eu quero passar para você a unção que eu recebi de Deus na minha vida. Eu fui curado de uma depressão e eu tenho unção sobre mim para curar a sua vida também. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Amém, glória a Deus. E assim a gente se despede de mais um nosso podcast. O meu, ou melhor, o seu, o meu, o nosso, o inenarrável, o incompreensível, mais que desejado. Não pode se esquecer que tem que bater quantos? 500 inscritos. 500, que a gente vai começar a sortear, né? Eu já estou disponibilizando o livro aqui, tem mais coisas que a gente vai poder estar sorteando também. Nós estamos em muitas plataformas, não só aqui no Instagram. A gente está no YouTube, a gente está no Kawaii, a gente está no TikTok. E o que você precisa fazer? Mais do que apenas dar um like ou passar, né, para deixar a audiência, porque isso é importante também, esse tempo de visualização, mas a questão de tocar ali o sino e apertar em todos, você frisar isso, para você receber todas as notificações de tudo que acontece aqui no Pode ou Não Podcast. Dá aquela curtida lá, gente. Vamos lá. É nóis. Segue a gente no Instagram, bora! Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme, sempre apoiando a gente. O Hugo, e hoje a gente está presença especial do Silas aqui também nos bastidores, somando com a gente. Deus abençoe a todos vocês que estão aí e até mais. Vamos!